irmãos. Bom dia, então. Bom dia a todos, então. Graças a Deus pela vida dos irmãos, né? Já participamos aí do culto. Deus tem sido bondoso com nossas vidas e agora nos proporcionando esse momento também de estudo da palavra dele, né? Aplicação da palavra dele às nossas vidas de maneira específica aos casamentos, né? Nós temos estudado esse livro do Tim Keller, né? Nascimento, Casamento e Morte. E a gente já viu até agora o nascimento na perspectiva do nascimento físico e do nascimento espiritual. Depois, nós vimos vários aspectos acerca do casamento, essa união heterossexual e monogâmica de dois pecadores em uma só carne, que caminham nesse mundo em meio a muitos conflitos, mas sempre sustentados pelo Senhor, caminhando rumo à eternidade. E agora, o autor aqui nos apresenta a parte 3 desse livro, que tratará da morte em 2 capítulos. O primeiro deles falará sobre o medo da própria morte e como enfrentá-la. E o segundo falará sobre como lidar com a morte de pessoas queridas. Mas como conectar esse tema da morte ao casamento? Será que o casamento termina com a morte dos cônjuges? Em certo sentido, sim. Prova disso é que o viúvo pode contrair novas núpcias, mas em outro sentido, não. E aí a gente entra na última aula, que finalizou com o texto lá de Mateus 22, a respeito da mulher com os 7 irmãos, onde Jesus nos diz que nos céus, no final dos tempos, não haverá mais casamento nos moldes terrenos, mas todos viverão como os anjos. O que não significa dizer que os que foram casados neste mundo, nós vimos, não se conhecerão mais ou não experimentarão amor uns pelos outros, mas que esse conhecimento e esse amor que aqui na Terra era apenas um eco, agora, lá na eternidade, ele será mais pleno de significado. Ele assumirá um grau supremo, no mesmo patamar do amor que Cristo tem por cada um de nós. E claro, nesse sentido espiritual, o casamento é eterno. Então, irmãos, a aplicação desse tema da morte para nossos casamentos de maneira específica e mais particular é que nós devemos vivê-los na perspectiva de que, em algum momento, o nosso cônjuge será tomado de nós pela morte. Claro, se Cristo não retornar antes. Mas nós o reencontraremos na ressurreição dos mortos, com um corpo glorificado e uma alma plena de santificação. Isso deve nos motivar a enfrentar a nossa própria morte e o fim temporário da nossa relação conjugal com nossos cônjuges aqui nessa terra. Eu quero que você fique com isso na sua mente à medida que a gente desenvolve esse estudo. Irmãos, essa parte 3 do livro, ela começa com algumas palavras introdutórias e essas palavras darão o tom a todo o capítulo. Essa reflexão sobre a morte que envolve cada ser humano após a queda, ela foi fruto de um sermão que o Tim Keller pregou no funeral da sua cunhada, Terry Cole, que faleceu em 6 de janeiro de 2018, após lutar por vários anos contra um câncer de mama. Essa mulher deixou instruções naquele momento sobre o seu culto fúnebre, e ela insistiu para que o Tim pregasse o evangelho, pois é ele quem pode nos preparar para a nossa própria morte, em razão da perspectiva da eternidade que desfrutamos pela fé em Cristo Jesus. Nesse sentido, a vida não acaba quando morremos por aqui. Ela assume um padrão superior de existência após a morte. E isso, irmãos, tem muita relevância para os nossos relacionamentos conjugais. Então, ele entra propriamente aí no capítulo 7 do livro, e o nome que ele dá é muito interessante. Nós vamos ver depois que ele tirou isso de Hamlet, aquele romance de Shakespeare. O título do capítulo 7 é O Medo da Morte. A consciência transforma todos nós em covardes. A consciência, ou a falta dela acerca do que há depois da morte nesse mundo, acaba levando as pessoas a temerem a morte, tornando-as covardes em seu enfrentamento. Mas a verdade é que são covardes diante da morte, se desesperam diante da morte, todos aqueles que vivem neste mundo afastados de Jesus Cristo.
E daí eu quero ler com você o texto de Hebreus 2. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Esse texto é clássico a respeito disso, né? Como é que o cristão lida com a morte, olhando para aquilo que Jesus fez com a morte. Hebreus 2, 14 e 15. Vou ler o 10 também. 10, 14 e 15. Diz assim, Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Agora o 14 e o 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, veja, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por toda a vida. Irmãos, o medo da morte escraviza todas as pessoas após a queda. E o que Jesus Cristo fez na cruz foi libertar essas pessoas, as que creem nele, desse temor, ao lhes dar vida eterna. Aquele do versículo 14, que o diabo tem o poder da morte, essa morte ela não pode ser entendida aqui só no sentido físico, porque quando houve a queda, nós sabemos, o diabo assumiu um posto de acusador diante das pessoas. Então, quando alguém peca, o diabo comparece de Deus e diz, Deus, ele pecou, porque o Senhor disse que aquele que pecar, morrerá. Então, quando Jesus triunfou do diabo na cruz, ele destronou o diabo deste posto de acusador. Então, aqueles que estão pela fé em Cristo agora, não precisam mais caminhar com este medo não só da morte física, porque terão seus corpos ressuscitados depois, mas sobretudo da morte espiritual, porque agora foram justificados em Cristo. O diabo não pode mais acusá-los, porque o Senhor castigou essa acusação por nossos pecados nos lombos de Cristo naquela cruz. É por isso que o Senhor nos libertou do poder da morte, física e sobretudo espiritual. Irmãos, Deus não criou o homem para que o seu corpo e a sua alma vivessem separados. Prova disso é que no final dos tempos, corpo e alma serão novamente reunidos para o gozo eterno nos céus ou no lago de fogo e enxofre. Você vê isso em textos como 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 20. A morte, nesse sentido, ela é uma intrusa na vida humana. Ela nos arranca de nós mesmos e de nossos entes queridos. A morte é a nossa grande inimiga e ela não faz acepção de pessoas. Ela é o maior testemunho de como nos tornamos frágeis após a queda. Quando ela chega, não podemos resistir. Nós já nascemos morrendo, que a cada respirar, mais e mais a morte se aproxima. Isso foi assim desde a queda. E cada geração, isso é interessante, enfrentou a morte de um modo. E aqui o Tim Keller vai começar a desenvolver o tema de como essa sociedade contemporânea está muito mais despreparada para a morte do que gerações passadas. Ele vai dar aqui 4 razões para isso. E a primeira delas, ele chama de a bênção da medicina moderna, que, segundo ele, escondeu a morte de nós. Isso é muito interessante, sobretudo aí para o Gandolfo e o Henrique, que são médicos. A bênção da medicina moderna que, num certo sentido, escondeu a morte de nós. No passado, e isso não é nem tanto tempo atrás assim, no início do século XIX, 200 anos atrás, era comum as pessoas morrerem em suas casas, de maneira precoce, em razão de uma medicina que não era tão avançada. Não havia hospitais estruturados, clínicas de tratamento para prover e curar muitas doenças. E nem mesmo havia remédios para combater muitas chagas. A gente sabe que aquele médico inglês, Alexander Fleming, descobriu a penicilina em 1928. E parece que ela só foi testada em humanos em 1940. Veja, pouco tempo atrás.
Então, pessoas morriam de infecção achando que era uma simples febre gripal, que não demandava tratamento sério, por falta de informações, medicamentos e locais adequados para se tratar. E hoje? Hoje a medicina reduziu muito as causas de mortes precoces. E as pessoas, elas não morrem mais em suas casas, via de regra, mas em hospitais, em clínicas de tratamento. E é comum alguém chegar à fase adulta sem ter visto sequer um cadáver diante de si. Tudo isso, irmãos, faz com que a categoria morte fique distante da vida das pessoas de modo particular. Sem dúvida, isso corrobora para levar as pessoas a fazer pouco caso da morte, a negar a própria morte. Mas será que isso é sábio? Eu gosto do Salmo 90, 12. Lá no Salmo 90, 12, Moisés ele está meditando sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E lá no versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É preciso saber que os nossos dias estão contados aqui neste mundo e que a nossa esperança deve... Guerra, algum problema? Não. E a nossa esperança, irmãos, ela deve estar na eternidade, onde Deus, pela fé em Cristo, nos promete uma vida eterna. Portanto, não é sábio viver como se a morte não fosse nos alcançar em algum momento. Se eu perguntar para você se você sabe que vai morrer, certamente você rapidamente vai me dizer: ô Rogério, claro que eu sei. Quem não sabe? Mas, irmãos, no entanto, de muitas formas, nos comportamos como se fôssemos viver para sempre neste corpo corrompido. De tantas maneiras, investimos tudo para que esse corpo permaneça aqui, sem os traços do tempo, o tempo todo. Você quer ver alguns exemplos? São tratamentos estéticos infindáveis e muitos até esquisitos, que consomem emoções e recursos. Eu preciso fazer um implante capilar urgente, porque senão eu vou parecer velho e eu ainda tenho 47 anos. Qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é querer sempre aparentar estar jovem, sempre uma aparência jovial. São sessões de treinamento corporal que propõem que seus músculos jamais atrofiarão a partir de agora. Tem muita propaganda de academia por aí com o seguinte moto: tenha 80 anos com um corpo de um meninão de 30, venha para cá. E a criogenia, então? Eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Como está avançada essa área da criogenia humana, que já vem sendo utilizada em congelamento de embriões e células-tronco, e agora, pasme, no congelamento de cadáveres humanos, com a promessa de ressuscitá-los no futuro, quando houver a cura para aquilo que o matou. Criogenia. Veja, um intento de sempre prorrogar a vida aqui. O homem tem negado a morte o tempo todo. E, de certa maneira, os avanços da medicina, e esse é o ponto aqui do Tim, acabaram por alimentar essa visão irrealista da vida humana, que tem escondido a morte de nós. Bem interessante isso. Uma segunda razão, além dessa bênção da medicina moderna, que, de certa maneira, pelos seus avanços, tem criado uma imagem irrealista de que você pode não morrer aqui, portanto, tem escondido a morte de nós. Uma segunda razão que tem dificultado o homem moderno em lidar com a morte, essa também é interessante, é apostar todas as suas fichas e encontrar a felicidade no que esse mundo propõe. E aqui, irmãos, nós vamos começar a falar de cosmovisões, formas de enxergar a realidade que nos cerca. Cada um tem a sua visão de mundo, e a partir dessa visão, você se define como alguém realizado ou não. Todo mundo precisa saber qual a razão de estar vivendo nesse mundo. Diferentes cosmovisões vão dar essa resposta. E a partir desta resposta, do porquê você tem vivido, o sofrimento e a morte, elas serão encarados com maior ou com menor facilidade. Segundo Tim Keller, a visão materialista e secular destes dias é a que menos prepara os seus adeptos para enfrentar a morte. Porque a morte será o golpe final para os desfrutes dos prazeres que esse mundo oferece,
já que, segundo essa visão materialista e secular, Deus não existe, não há vida após a morte, não há nada transcendente a essa realidade material, só essa existência humana, e pasmem, desprovida de sentido. E aí a gente se lembra do niilismo de Nietzsche. A existência humana, para Nietzsche e o niilismo, ele está pasmado e é a base de muitas ideologias hoje. As pessoas só não sabem disso, mas a existência humana é desprovida de sentido. Carpe diem, viva cada dia como se fosse o último, porque tudo vai acabar aqui. Então, de fato, irmãos, em um cenário desses, a morte é terrível, porque ela é vista como um estraga-prazeres dos cidadãos desse mundo material e secular. No entanto, para outras visões de mundo, a morte é a passagem para um estágio mais avançado de existência. Que lindo isso! A morte é a passagem para um estágio mais avançado de existência. A proposta é que o verdadeiro prazer, irmãos, não está nesse mundo, como querem os materialistas, mas em algo que é transcendente a ele, que está fora dele. E aí, a morte e o sofrimento não pode alcançar. A morte, na verdade, será um trampolim para que esse desfrute verdadeiro seja alcançado em algum momento. E isso ajuda no enfrentamento dessa inimiga final da humanidade. Vamos pensar um pouco sobre essas religiões aí. Essas cosmovisões, o que elas ensinam sobre isso. O budismo e muitas filosofias orientais, eles tendem a ver esse mundo como algo ilusório e o alcance da felicidade como algo transcendente a ele e que se chega por meio de práticas espirituais, exercícios espirituais, como meditação, como práticas ascéticas, né? Você negar prazeres carnais. Isso só é acessível depois da morte. Parece algo bom. Para outras cosmovisões, visões de mundo, a reencarnação, ela melhora a condição espiritual do homem. E é o bem que se deve buscar. E claro que isso também pressupõe a morte. Para outros ainda, chegar ao nirvana, o grau máximo de iluminação espiritual, é o objetivo da vida e traz a felicidade. E isso também pressupõe a morte. Para outros ainda, é desencarnar e se unir à alma única do universo, não é? O monismo oriental. Para outros, é ter uma vida honrada e depois ser recebido pelos ancestrais que já partiram no desfrute de uma paz eterna. Enfim, embora sejam crenças distintas, todas elas têm um elemento comum. A morte dá acesso a esse bem-estar espiritual cada vez maior e traz o sentido verdadeiro à vida. O sofrimento e a morte em si, nessas cosmovisões, não afetam esses alvos maiores que estão justamente concentrados no além-morte e necessitam dela para sua realização. Veja como isso é totalmente distinto desta cultura contemporânea, material e secular, que vê sentido à vida nesse mundo e em nada que está além dele. E, de fato, isso torna a morte um evento terrível e temível na vida dessas pessoas. Mas olha, nós vamos ver que o cristianismo propõe algo totalmente distinto destas cosmovisões, inclusive. E ele é o único que garante que, de fato, haverá para os seus seguidores um desfrute real de uma vida eterna após a morte nesse mundo. Percebem por que é incômodo, muitas vezes, falar em círculos sociais sobre a morte? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu gosto muito de pensar sobre isso e de trazer isso para a discussão quando eu estou com pessoas e há uma oportunidade. As pessoas fogem, gente. Elas não querem entender isso, elas não querem enfrentar esse tema. Isso assusta muito aqueles que não têm uma esperança além do que esse mundo oferece. Falar de morte é um tema muito complicado aqui, porque a morte para esse mundo é o fim de todas as expectativas em se alcançar essa pseudo-felicidade que o mundo tanto nos joga aí em todo o tempo, por meio de filmes, propagandas, notícias. Então, esse segundo motivo também é bem interessante, né, para que essa atual sociedade tenha dificuldade em lidar com a morte. Ela coloca todas as fichas dela em encontrar felicidade no que esse mundo passageiro pode oferecer. E isso traz muita dificuldade para eles.
Um terceiro motivo que impede essa cultura material e secular de lidar com a morte é o senso de insignificância que a vida humana moderna assumiu. Veja, quando definiu a morte como a não existência e o fim de tudo. É o niilismo de Nietzsche novamente mostrando a sua face. Porque, olha só, se viemos do nada, se não há nada transcendente à realidade material que nos cerca, e se vamos para o nada após a morte, ora, então não há como não viver sem sentido, com uma sensação profunda de vazio e insignificância, como a de um navio que singra as furiosas águas do mar, sem um porto seguro para repousar. Nada do que se fizer para salvar o navio tem relevância final, pois o final continua sendo um mar tempestuoso, não havendo propósito em encontrar um porto seguro que não existe. Nossa cultura moderna deixou Deus de lado, deixou a fé, deixou a religião como portos seguros que davam sentido à vida, a uma vida em Deus após a morte. E preferiu negar a morte, se apegando a valores como, por exemplo, a busca por beleza, sexo, dinheiro, carreira, o desapego a verdades absolutas, a valores absolutos, a livre forma de amar, a declaração de independência que diz que o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quero, como forma de dar sentido à vida nesse mundo, negando a morte. Eu me apego a isso como uma fuga para não enfrentar o real problema que a morte coloca diante de mim. Diz o autor aqui, e é interessante, que pensadores não cristãos, não são cristãos, pensadores não cristãos do século XX, olha o que eles denunciavam. Eles diziam que à medida que a sociedade se secularizar, quer dizer, à medida que o mundo for assumindo os seus próprios valores e tirando aqueles valores que compunham uma ética religiosa no passado e que se aplicavam a instituições como a família, o trabalho, vida com Deus, à medida que isso for sendo separado, o que vai acontecer? Será um problema lidar com a morte. O homem será entregue a si mesmo e à sua pretensa capacidade racional de definir a morte, de dar um fim a ela, à medida que ele se afastar de Deus, à medida que ele se afastar da fé, à medida que ele se afastar daquele que pode dar a resposta para a morte. Esses pensadores cristãos já denunciavam: a sociedade terá problemas para lidar com a morte. Quer dizer o seguinte: a realidade da morte só pode ser enfrentada e suportada à luz das promessas de Deus quanto à eternidade da vida. O mundo material e secular, ele não fornece nenhum auxílio aos seus viventes, ao assumir a morte como a fronteira final de todas as coisas. O mundo secular leva os seus viventes ao desespero, ao não prepará-los para enfrentar a morte. E sabe como ele faz isso, levando esse povo ao desespero? Entretendo-os com prazeres deste mundo. A questão é a seguinte: a realidade da morte pode ser ocultada por entretenimento que esse mundo fornece? Pode ser ocultada? Aqui há uma ilustração que nos ajuda a entender bem isso. Eu achei bem legal isso aqui. Imagine que um bandido, ele entra na sua casa, ele amarre a sua família e diga para você ficar tranquilo, porque antes dele matar todos vocês, vocês poderão fazer algo que te dê prazer, como, por exemplo, ver aí a última partida do seu time preferido aí vencendo o campeonato nacional. Você vai poder fazer isso antes dele matar todos vocês. E eu pergunto, esse prazer aí temporário eliminará a dor da morte iminente? Você vai ter prazer vendo essa partida de futebol sabendo que daqui a pouco você vai morrer? Claro que não. A morte iminente, ela subtrai a importância e a alegria das coisas na vida das pessoas. A morte iminente, saber que ela vai chegar em algum momento e não ter para onde correr, subtrai, faz com que você não desfrute verdadeiramente daquilo que você está desfrutando. O homem moderno, entenda, o homem material e secular, afastado de Deus, ele pode fugir da morte, da ideia de morte, ao mergulhar em entretenimento barato e mundano que esse mundo oferece.
contudo ele jamais escapará dela e jamais será plenamente satisfeito no desfrute de sua vida, enquanto ele não tratar devidamente essa categoria humana, a morte. A religião, ela nos dá ferramentas para enfrentar a morte. A religião nos dá, mas a cultura material suprimiu isso ao se afastar da ética religiosa e propor a sua própria ética racional para o entendimento do que é a vida real e a morte no final dela. O mundo sem Deus é um mundo insignificante e desesperado diante da morte. Veja que incrível isso. O mundo sem Deus é um mundo insignificante e desesperado diante da morte. Então, realmente, quando esse mundo material e secular definiu a morte como a não existência, ele tornou a vida humana insignificante. Tornou a vida humana insignificante e sem sentido. E daí vem o niilismo de Nietzsche. Um último e quarto motivo pelo qual a sociedade contemporânea tem dificuldade em encarar a morte, isso também é muito relevante, é a perda de categorias hoje como pecado, culpa, perdão, inferno. Você não ouve falar disso. É outro tema que, se você for conversar com pessoas, isso vai agredi-las demais. O modelo niilista tem prevalecido onde, se não há Deus, veja a gradação lógica, se não há Deus, não deve haver obediência a ele. E se não há dever a ser obedecido, então, meu irmão, não se culpe pelo que você tem feito. Pois nada é relevante aqui nesse mundo. E você, no final das contas, não vai prestar contas a ninguém do que você faz. Estabeleça sua ética. Viva sem culpa e sem pedir perdão a ninguém. Veja a relevância que a morte mais uma vez assume em um contexto deste. Ela é realmente um inimigo terrível que acabará com a sua boa-vinda nesse mundo. E deve ser temida, evitada, negada, suprimida a todo custo. Divirta-se e esqueça da morte, meu caro. É o que esse mundo material e secular tem pregado aos seus adeptos. Segundo Tim Keller, ele faz um paralelo aqui entre Freud e Nietzsche. Nesse ponto aqui, Freud foi melhor que Nietzsche, ao dizer que é inútil negar a culpa impressa em nós. Por quê? Porque nós vemos em nós, em nosso meio, a maldade que causamos e sofremos o tempo todo. Veja, algumas perguntas aqui que a gente costuma fazer. Por que não sou amado? Por que não consigo amar aqueles que me ofendem? Por que não gosto de trabalhar e estudar? Por que eu não venci na vida como eu queria ter vencido? Por que meus filhos não me amam? Por que não tenho uma esposa amada? Questões como estas aí atormentam as pessoas em algum grau. Temam elas a Deus ou não. Tenham elas uma ideia de Deus ou não. Mas parece que a cultura secular afastou mesmo estas categorias de culpa e pecado da vida das pessoas, para dar a elas a total liberdade de pecarem sem sentirem culpa, de terem que prestar contas a algum Deus transcendente a elas. Um Deus que, segundo Nietzsche, não existe. Parece que Nietzsche está vencendo essa disputa com Freud nesse mundo secular. Mas veja, o que não elimina o sentimento de culpa e responsabilidade que toda pessoa tem. Não é isso que Paulo, eu lembrei desse texto, nos ensina lá em Romanos 1, 20, 22, quando ele está dizendo que todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus, porque não deram glória a ele diante da criação, porque a criação mostra quem é Deus. Existe um Deus diante do qual todos terão que prestar contas. Ninguém pode negar a voz de Deus como seu criador. Essa voz está na consciência humana. Essa voz está no coração do homem. E isso implica em sermos culpados diante dele pelos nossos erros. A falta em atingir o padrão moral absoluto de Deus na sua lei em razão dos nossos pecados. Isso, irmãos, acaba trazendo sobre nós o castigo infringido por um Deus que é justo e santo em seu julgamento. Todo ser humano, em algum grau, tem esta consciência em si.
Todo ser humano sabe que deve prestar contas a Deus pela sua vida. E isso leva a se sentir culpado pelos seus erros em algum grau. É por isso que as pessoas próximas da morte, olha que interessante, elas fazem um diagnóstico de como viveram as suas vidas. A consciência é a voz de Deus na vida humana. Às portas da morte, há desespero de muitos por terem, por exemplo, jogado fora suas vidas. Muitas pessoas ali se arrependem por terem perdido suas vidas, ou por não saberem para onde irão agora após a morte. Isso aí é um claro apontamento para o sentimento presente de dever e responsabilidade na vida de todo ser humano, creia ele ou não no Deus da Bíblia. Nesse contexto, mais uma vez, irmãos, a morte é assustadora e terrível, porque não há a quem se recorrer para pedir perdão nessa hora, para se confessar erros, para começar de novo, para descansar em alguma certeza de redenção, mas só resta os braços da impiedosa morte e o desconhecido caminho que se abre após ela, o que leva o homem sem Deus a realmente lutar para negar a indesejada morte e prosseguir em sua vida de ilusória independência e autonomia de Deus. Daí, eu entender o título desse capítulo aqui, desse capítulo 7, como eu disse a vocês, que foi tirado do personagem Hamlet, de Shakespeare. Hamlet, ele pensa em suicídio, ele pensa em dar fim ao seu sofrimento, mas ele desiste de cometê-lo, justamente por não saber o que lhe espera além da morte. Então, ele prefere ficar vivo, enfrentando os seus dramas existenciais, a ter que encarar o desconhecido depois da morte. Daí, ele dizer que a consciência, quer dizer, do incerto depois da morte, saber o que ou não saber o que não há depois da morte, no final das contas, pensando nele e na sua desistência de se suicidar, nos transforma em covardes. Como se não houvesse como lidar com o sofrimento e a morte fosse a melhor solução para ele, é ou não é? Então a gente pode aqui começar a pensar em algumas conclusões. Os 4 motivos pelos quais essa sociedade tem dificuldade em lidar com a morte hoje. Os avanços da medicina no tratamento da vida acabaram escondendo a morte das pessoas. A busca pela felicidade neste mundo como fim último de satisfação. O senso de insignificância da vida humana, que será assolada pela morte em algum momento e deixará de existir. E a perda de categorias como a culpa, o pecado e a responsabilidade que todas as pessoas têm diante de Deus, de fato tem levado os viventes deste século material e secular a terem dificuldade em lidar com a morte. Mas veja, não é isso que acontece com aqueles que conhecem o Evangelho. Em Cristo, irmãos, Deus derramou sobre nós o seu amor, que está conosco em nossa vida, em nossa morte, e nos acompanha para o céu depois dela. Quer dizer, a única coisa que a morte não pode destruir é o amor de Deus em nós. E aí eu me lembrei de Romanos 8, não há como não se lembrar desse texto. Romanos 8, 37 a 39. Ali é dito que nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque Jesus venceu a morte ao ressuscitar dela, para que nele, eu e você prosseguíssemos vivos depois da morte. Eu gosto do texto de Eclesiastes 7, versículo 2. Ali, Salomão está meditando entre a sabedoria e a loucura, em se viver uma vida ignorando os ensinos de Deus. Eclesiastes 7, versículo 2. Ali no versículo 2, olha o que Salomão diz. Eu acho incrível esse texto. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela, lá onde há luto, se vê o fim de todos os homens. E é incrível o que ele diz agora. E os vivos que o tomem em consideração. Olha a responsabilidade diante de Deus. Eu sempre digo que Deus fala muito comigo quando eu estou em velórios. A primeira vez que eu falei isso para a Carol, ela assustou. Mas depois eu expliquei para ela por quê.
Eu fico olhando para aquele corpo inerte ali no caixão e eu penso o seguinte: como terá sido a vida dessa pessoa aqui na Terra? Será que agora ela descansa com o Senhor? Ou será que ela entrou em um tormento eterno? É preciso viver a vida, e Salomão nos mostra isso, na perspectiva da eternidade, porque a morte, em algum momento, encerrará tudo em um caixão. É preciso viver a vida na perspectiva da eternidade. É por isso que não há esperança para um mundo sem Cristo diante da morte. Daí o desespero que toma conta de tantas famílias diante da morte e de seus familiares, justamente por não saberem o que acontecerá agora com eles. Você vê isso claramente em velórios de cristãos e em velórios de pessoas que não têm nenhuma base religiosa de vida. De outro lado, Cristo e sua cruz é a esperança do cristão, revelada a nós por Deus em sua palavra, em nosso coração, em nossa consciência, porque Jesus venceu a morte por todos nós, para que diante dela, irmãos, não temamos mais esta morte, mas a encaremos confiantes de que ela não será o fim de todas as coisas. Pelo contrário, ela será a passagem para uma vida eterna, uma vida de qualidade superior a essa vida que temos aqui neste mundo corrompido, marcado pelo pecado. Diz o autor, esse aí eu copiei esse parágrafo do livro. Ele diz assim: é na morte que Deus diz: se eu não sou sua esperança, você não tem segurança nenhuma, pois sou a única coisa que não lhe pode ser tirada. Olha Romanos 8, o amor de Deus em Cristo derramado em nós. Ele prossegue: eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços das outras cosmovisões o decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. E aqui ganha relevo novamente o texto de Hebreus 2, versículos 10 e o 14 e o 15. Eu quero ler novamente esse texto, irmãos. Hebreus 2, 10 e o 14 e 15. O versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor, veja que o autor está com a maiúsculo na revista atualizada, da salvação deles, Jesus. 14 e o 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, eu e você, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, e aqui é a morte da cruz, porque depois ele venceu a morte ressuscitando, destruísse aquele que tem o poder da morte. E como eu disse, não só morte física, mas sobretudo espiritual, a saber, o diabo. E olha o verbo, livrasse, libertasse, redimisse, soltasse e livrasse todos que, pelo pavor da morte, veja, as pessoas vivem apavoradas pela morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A revista aí atualizada, ela olha para esse termo aqui no versículo 10, autor, lá no grego, archegos, ela traduz como autor, autor da nossa salvação. Mas existe um teólogo aqui, o William Lane, que ele olha e ele lê esse termo como um líder, como um pioneiro, um fundador de um caminho que muitos outros trilharão depois. Ele diz, esse William Lane, ele é um apologeta também, muito bom, ele tem muitos livros. Ele diz que esse termo aí, autor, pioneiro, líder, ele pode ser visto como um campeão. Campeão. Jesus é o nosso campeão. E daí é interessante, porque Davi, o rei Davi, não era rei ainda, na luta contra o gigante, o filisteu Golias, na verdade, ali naquele embate, naqueles dias, Davi representava o seu exército. E na vitória de Davi, todo o seu exército também venceria, mesmo sem ter levantado uma lança sequer. Por quê? Porque Davi representava o seu exército naquela luta contra
o gigante, o filisteu Golias. Então, irmãos, Jesus é o nosso campeão. Ele nos substituiu na cruz ao vencer a morte e o pecado, para que nele, eu e você hoje, sem fazermos nada, também declarássemos nossa vitória sobre a morte e sobre o pecado. Paulo, em Efésios 2, diz que o Senhor nos ressuscitou dos mortos e nos colocou lá, ao lado dele, reinando sobre principados, potestades, poderes, autoridades, sobre todo um reino caído, inclusive sobre a morte, que não é mais inimiga dos cristãos, porque já foi vencida pelo Senhor, pelo nosso campeão, pelo nosso substituto, para que a gente agora fosse liberto desse medo da morte. E aí a gente pode pensar nessas cosmovisões aí seculares sobre esse tema. A gente viu ali que muitas religiões falam de vida após a morte, mas olha, elas entregam essa responsabilidade ao bom desempenho aqui nesta vida para alcançar o nirvana a eles, aos seus fiéis nesta vida. O que revela, no final delas, a insuficiência das suas glórias, das suas vitórias, porque eles nunca saberão se aquilo que granjearam, se as virtudes que viveram são suficientes para lhes levarem a esse nirvana, a esse céu perfeito. Veja, todas essas ideologias, todas essas religiões, essas cosmovisões seculares entregam essa sensação de bem-estar após a morte ao que você pode fazer aqui. O cristianismo é totalmente diferente. O cristianismo tira de nossas mãos a nossa suficiência e imputa a nós a justiça e a obra perfeita de Jesus Cristo. E é por meio disso que nós alcançamos a eternidade. Que grande diferença do cristianismo para essas visões seculares de vida após a morte. Quanto mais nos apossamos dessa realidade espiritual, irmãos, em nossos dias, quanto mais tirarmos os olhos de nós e deste mundo e colocarmos na cruz, mais o temor da morte irá se distanciar de nós. E quando a morte se avizinhar a mim e a você, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai nos encher daquela paz que excede todo o entendimento, ao nos dar a plena convicção de que nós estaremos partindo para os braços do Senhor, do nosso campeão, do Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente pode aplicar isso ao nosso casamento agora, de maneira mais particular? Apenas 2 aplicações rápidas, já estamos no limite do tempo. Se você tem um casamento no Senhor, meu irmão, então, olhe para o seu cônjuge, na certeza de que ele já venceu a própria morte por meio da morte de Jesus Cristo. E se houver uma separação entre vocês em algum momento de suas vidas, saiba que ela será temporária, porque no final dos tempos, o seu campeão Jesus voltará em glória. Para que vocês caminhem novamente em um novo corpo, em um novo relacionamento mais pleno de significado, de mãos dadas um com o outro por toda a eternidade. E uma segunda aplicação, uma última consideração, nos mostra que entender essa dinâmica da morte na vida dos cristãos aqui neste mundo alivia a pressão de perfeição que impomos sobre nossos cônjuges, sobre nós mesmos o tempo todo em nossa relação conjugal. Essa perfeição tão exigida de nós e por nós não pode ser alcançada aqui, irmãos, mas só virá após a morte, quando Cristo nos transformará completamente pelo seu amor em algo pleno como ele é hoje. Aí você vai poder olhar para o seu cônjuge na eternidade e dizer o seguinte: a vida ao seu lado, meu caro, valeu cada segundo, porque eu sempre soube que um dia eu te encontraria assim, perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Era isso que eu tinha para comunicar a vocês. Se alguém quiser completar isso, fazer alguma pergunta, está aberto aí. Foi um tema que me deu muito prazer. Eu fui levado a fazer muitas reflexões sobre esse tema. E é um tema que a gente não pode correr dele,
Porque em algum momento, se Cristo não voltar antes, a gente vai ter que enfrentá-lo. Rogério, Sim. eu concordo sim em tudo e dou graças a Deus que consegui entender isso depois da minha conversão. Graças a Agora, uma Deus. coisa que eu fico assim, temerosa, por exemplo, em relação ao meu marido, que eu sei que ele ainda não é convertido por total. Que nem nas minhas filhas, eu sinto assim, se acontecer alguma coisa com elas, que é a morte, é duro a separação, a tristeza, é isso que Sim. eu sinto. Mas eu tenho a confiança e certeza delas, que elas vão para um lugar melhor. Sim. Me conforta. Agora, quanto à relação aos outros, que a gente tanto ama e que a gente sabe ainda que não está convertido, é esse o meu temor, Sim. é esse o meu sofrimento. Eu queria Sim. saber como que a gente pode lidar com isso. Minha querida, Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim: a mulher que é crente, que tem o seu esposo incrédulo ainda, e eu estou partindo da premissa que seu esposo não é convertido, tá? Porque quem conhece o coração, na verdade, é só É Deus, só Deus. tá bom? Mas vamos partir dessa premissa. O que Paulo diz? Permaneça fiel, minha irmã. Porque sem uma palavra tua, pelo teu testemunho firme em Cristo, Deus pode converter o coração do teu marido. Então, continue orando por ele, continue sendo uma esposa idônea ao lado dele, continue amando ele, mesmo na adversidade, mostrando a ele todo o amor de Cristo, mostrando a ele aquilo, nas pequenas coisas do dia a dia, que Cristo tem feito na tua vida, e vai direcionando isso para a vida dele. E continue orando pela vida dele. Porque quem converte é o Senhor. E o Senhor converte usando a nossa vida como instrumento. Vidas que estão pautadas na palavra dele. Então, o teu melhor testemunho diante do teu marido é o testemunho de uma mulher crente, uma mulher cristã, suportando aí dentro do lar. Muitas vezes a cara feia dele, muitas vezes a implicância de você ir na igreja. Fique firme no Senhor, minha irmã. E ore para que a vida dele seja alcançada, então, pelo teu testemunho. Se você tem essa convicção de que ele não é convertido, continue firme no teu testemunho diante dele. É o que eu posso dizer para você. Deus pode alcançar a vida dele por meio da tua firmeza em Cristo. Porque é o Senhor Obrigada. que converte. É o Senhor. Tá? Muito obrigada, tá? Ô, Uma Heloísa, fala maravilhosa. Heloísa, eu só queria deixar um testemunho desse versículo que o Rogério leu. Eu sou uma testemunha viva desse versículo, tá? Eu era muito resistente à palavra de Deus. Casei-me, eu não era crente, não era convertido, questionava muito a palavra de Deus. Até que chegou o momento, vendo o testemunho da Flávia, a oração dos irmãos, o compromisso e a obra do Espírito Santo. A gente foi uma coisa inexplicável. De repente eu acordei 3 horas da manhã em casa. Eu fui dormir totalmente longe de Cristo e acordei 3 horas da manhã entregando minha vida para Jesus. Algo inexplicável. É só a ação, o poder do Espírito Santo. E eu vejo a persistência da minha esposa em oração, o seu testemunho, compromisso com a igreja. Isso tudo foi, sabe, foi alimentando e chegou o momento que Deus falou, é agora, né? Continue Que bem. em oração, que essa palavra se cumpra na sua vida, tá? Amém. Amém. Você vê que coisa maravilhosa? Olha aí. Muito, muito, muito edificante mesmo. Parabéns pela aula e agradeço a Deus por ter assim tanta instrução e tanto entendimento. Que Deus Deus é abençoe bom. a vida de Deus é todos. bom o tempo todo. Amém. Ô, Rogério, só mais uma Sim, ilustração. sim. Eu me lembro do último sermão que o reverendo Joaquim Lacerda pregou na igreja. Puxa, rapaz. Marcou muito a minha vida. E ele pregou sobre o céu. É interessante que no sermão dele ele citou mais de uma dezena de pessoas. E a cada nome que ele citava, ele falava assim, está na glória com Jesus, né? Todos tinham morrido, né? E no final do sermão, você percebe, na aplicação dele, ele dizia assim que o céu é um lugar maravilhoso e onde ele estaria. Então, isso é viver nesse mundo numa perspectiva da eternidade. Porque quando a gente lê um versículo desse, na teoria é muito bonito, mas viver na prática, a cada dia,
como se fosse o último. E na perspectiva da eternidade, é o grande desafio da nossa vida. Por isso a santificação é necessária. Isso me marcou muito. Muito bom, Alceu. Alceu, Muito boa lembrança. Você conhece porque eu já compartilhei no grupo isso algumas vezes, né? Mas é o vídeo da minha avó, né? É o vídeo da minha avó cantando Irei ao céu, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá eu hei de ver o meu Salvador, o céu é um lugar maravilhoso. E isso ela estava cantando com uma perna amputada, um câncer que estava comendo ela, uma diabetes nas alturas, pesando quase 150 quilos e partindo para o fim da vida. Partindo para o fim da vida. E ela estava cantando exatamente esse pedacinho que você falou aí da pregação do Reverendo Lacerda. Isso é a certeza, em partes, em todo o tempo que você falou, eu lembrava sempre da minha avó. Em todo o tempo falando exatamente isso, porque eu acho que a minha avó, ela viveu essa morte, vamos dizer assim, né? Esse não medo da morte, se eu posso dizer assim, ela viveu isso, sabendo que ela realmente iria morar no céu, onde há um lugar maravilhoso. Amém. Amém. Amém.